o presidente Lula reuniu governadores do Palácio do Planalto e apresentou, através do seu ministro Ricardo Lewandowski, a chamada PEC da Segurança Pública, né, que tem, na prática, o objetivo de, segundo ele, aprimorar o sistema de segurança pública no Brasil, conferindo status constitucional ao Sistema Único de Segurança Pública, né, que, para a gente lembrar aqui, foi instituído lá pelo governo Temer, através da Lei 13.675. Era parte da grande jogada dele. Bom, o ministro destacou, primeiro, né, a preocupação era de que a proposta não retira competências dos estados e nem fere a autonomia, olha só. Em vez disso, busca estabelecer diretrizes gerais para a política de segurança e defesa social, incluindo o sistema penitenciário. Então, eu vou fazer o seguinte, Nassif, eu vou falar dos principais pontos da PEC e vou depois fazer a minha crítica. Pode ser assim? Claro, claro. Então, os principais pontos, tem várias coisas, mas os principais pontos que estão colocados na PEC, né? Primeiro, colocar justamente o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, na Constituição. E, com isso, instituir o Sistema Único como algo integrado entre União, Estados e municípios, coisa que já está na lei, já vinha, de certa forma, operando, mas assim, sem necessariamente uma diretriz emanada do governo federal. Isso ficava muito a cargo dos governadores, chamar e tal, e dependendo da repercussão dos casos. A outra coisa que eu acho que é bem interessante, e aí é importante depois a gente frisar com ênfase, né, é atualizar as competências da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, definindo novas atribuições para essas forças policiais, inclusive mudando o nome da Polícia Rodoviária Federal para Polícia Ostensiva Federal, que eu já vou chamar de POF. Mas depois a gente fala sobre isso. Também o objetivo da PEC, constitucionalizar o Fundo Nacional de Segurança Pública e Política Penitenciária e, dessa forma, garantir recursos para apoiar projetos e ações de segurança pública. E, por fim, criar um Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social composto por representantes da União, estados e municípios. Essa ficaria aí responsável por estabelecer normas gerais para as forças de segurança, né? Porque esse conselho deveria ser ouvido em situações específicas para evitar conflitos, né, de interesses e justamente não ferir aquilo que o ministro chamou, né, de autonomia dos estados. Agora, veja bem, a primeira crítica que eu faço, mais uma vez, não há espaço para a participação da sociedade. Tá. E se o SUSP, o objetivo era copiar o Sistema Único de Segurança, o Sistema Único de Saúde, lá no SUS a gente tem a participação da sociedade, não é isso? Sim. Aqui, mais uma vez, isso não acontece. A outra crítica que eu quero fazer é que o ministro Lewandowski e sua equipe confunde segurança pública com combate à criminalidade especificamente, só isso. E pior, principalmente no que concerne aos chamados casos de repercussão. E aí, no texto da exposição de motivos, está muito claro que ele diz o seguinte, abre aspas, convém que se atribua à Polícia Federal, de forma expressa e inequívoca, a competência para investigar e reprimir infrações cuja prática tem a repercussão interestadual ou internacional e exige a repressão uniforme. Quer dizer, e como é que fica a segurança pública ordinária? Como é que fica o relacionamento, né, nos bairros, na esquina? Isso é ou não é de interesse dos entes federados como um todo, inclusive a União? Ou seja, é necessário que se tenha uma perspectiva de integrar de A a Z. E aí entra o aspecto que eu acho central. É uma proposta que não se compromete com a ênfase na prevenção dos delitos
e, nesse sentido, não evoca a dimensão da inteligência. Tá. Inteligência policial, pesquisa, investimento e análise para controle dos delitos e melhor administração de conflitos. E aí entra o que eu falei na história da POF, né? A Polícia Ostensiva Federal. A ideia é pegar a Polícia Rodoviária Federal, preservando, né, o seu pessoal, a sua estrutura, né, a sua infraestrutura, e expandir para uma polícia ostensiva que não vai só se atuar nas vias expressas, né, mas vai atuar nas ferrovias, vai atuar nas hidrovias, né, e, nesse sentido, ser uma espécie de polícia militar da Polícia Federal. E aí, mais uma vez, está na exposição de motivo lá, muito claro, né, que vou ler, acho que vale a pena ler, e para terminar aqui. Né, cumpre ressaltar que os estados da federação e o Distrito Federal atuam na área de segurança pública por meio de duas forças policiais distintas, Polícia Judiciária e Polícia Ostensiva. Em apertada síntese, o jargão jurídico que está aí, de acordo com os parágrafos 4º e 5º do artigo 144, compete a primeira e a apuração de infrações penais, ao passo que a segunda atuar na preservação da ordem pública. Esse modelo, considerado efetivo nos estados, merece ser replicado no âmbito federal. Quer dizer, ele quer, então, manter, e com isso se rompe, né? Se rompe um dos postulados históricos dos movimentos progressistas, que é pensar a polícia como uma organização que tem ciclo completo. Ou seja, continua somente a Polícia Federal como a polícia de ciclo completo, agora, né, com atribuição nacional e só ela integrando, né, investigação e ostensividade. Então, a noção de integração das forças de segurança aí me parecem, mais uma vez, trabalhar apenas na direção de reforço das operações policiais militarizadas. Agora, para ter, digamos, uma política de segurança nessa linha que você coloca, que medidas que teriam que ser tomadas? Qual o enfoque que teria que ser tomado? Pois é, justamente a questão que eu estou colocando é que a gente tem a necessidade de pensar, primeiro, segurança pública como algo para além da criminalidade, né? Criminalidade organizada. Né? Mas aí, digamos, essa política ostensiva, de proximidade, tudo não é um papel dos estados e das polícias militares? E cadê o ciclo completo? Cadê o ciclo completo? Cadê as polícias, então? Já que você vai mexer na Constituição, mexe de direito, né? Mexe de maneira onde o serviço de investigação se alimenta da atividade ostensiva e a ênfase está colocada, então, na prevenção. Está colocada, então, no uso de informação, no uso de ciência, de conhecimento, para você, né, lidar com crimes e delitos, primeiro, evitando que determinados tipos de crime vivenciem uma escala que, inclusive, vai encontrar no sistema prisional um ambiente para o seu desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso, para o espectador entender? O sujeito vai lá e rouba um rádio, né? Ou rouba um celular. Ele vai para onde? Na prisão. Né? E aí os dados dão conta disso. Né? Nós temos 40% das prisões, elas são feitas sem julgamento. E vai as pessoas parar na prisão. E aí lá elas começam, então, a ser socializadas, a integrar as chamadas facções, e esse criminoso que viveu da coisa pequena fala outra posição. Então, um dos pontos que o Lewandowski queria, não sei se ele chegou a apresentar, mas quando nós conversamos com a equipe dele lá atrás, era a possibilidade, digamos, através desse sistema único de segurança aí, de definir regras para o tratamento nos presídios aí, que realmente é um dos pontos centrais aí. Eu acho que a proposta ela é bem-vinda no seguinte sentido, olha, e veja bem, é uma coisa que eu não ouvi ninguém falar. O Lula escolheu o dia, né, do julgamento do Rony Lessa e do Elcio Queiroz para provocar essa reunião. Né? Isso aí não é qualquer coisa. Isso tem, né, e não por acaso ele fala em crime organizado, fala em milícia, exposição de motivo, etc.
Então, é uma coisa bem-vinda repensar o sistema de segurança pública. A gente não pode jogar fora a criança com água na bacia. Agora, continua insistindo no modelo da militarização e, com isso, isso é horrível. E faz a alegria das empresas que vão vender arma, que vão vender colete à prova de bala, vão vender caveirão. Né? E essa polícia, essa POF, a POF, ela vai reproduzir esse modelo em nível nacional. E até me ocorre pensar o seguinte: o que será feito da Guarda Nacional? Qual é o sentido dela existir depois da criação da POF? Isso não está escrito ali. Tá? Eu acho que deveria ser pensado. Agora, repensar essa segurança com base nessa militarização, nessa ostensividade, sem proclamar que as polícias devem ter ciclo completo. E, por outro lado, uma coisa muito importante, remover o caráter militar da polícia, por exemplo, a questão da profissionalização e dos direitos trabalhistas desses agentes. E agora estão querendo militarizar as guardas municipais também, né? Que é um outro problema sério aí. Que, com isso aí, né, tende a acelerar. Tá? Então, agora, a integração de bancos de dados permite, digamos, instruir aí estatísticas aí de forma mais objetiva e investigar as organizações. Se isso for o objetivo, porque isso já existe, certo? Lá no Ministério da Justiça tem profissionais, equipes que trabalham nessa direção. Você tem sistemas já, você tem softwares, etc. Agora, como essa não é a diretriz, como essa não é a lógica que opera no sistema, esses dados só são utilizados quando interessa, e não todo o tempo, não no sentido de informar as ações perenes das polícias, das agências de segurança pública. Tá. Então, eu acho isso muito bom, mas que seja colocada, então, essa ênfase na questão da inteligência policial.